Aqui na Terra, vivemos entre o bem e o mal. Temos que tomar decisões que mexem com a ética. Como trabalhar isso? Como trabalhar esta questão do bem e do mal na educação? Para refletirmos sobre esse grave e importante assunto, vamos trazer Allan Kardec. Trazer o Livro dos Espíritos aqui conosco, especificamente na questão 630. Nessa questão, nosso codificador indaga dos espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? Prestemos atenção na resposta que os espíritos superiores nos dão. O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Essa resposta dos espíritos coloca a questão do bem e do mal na lei divina, ou seja, na obediência ou desobediência à lei divina. Mas como vamos saber, então, se estamos obedecendo ou desobedecendo à lei divina? Recordemos também em O Livro dos Espíritos, a questão 621. Onde está gravada a lei divina? Resposta dos Espíritos. Na nossa consciência. E no fundo, todos nós sabemos muito bem quando estamos fazendo o bem e quando estamos fazendo o mal. Claro que às vezes nós podemos nos equivocar por causa do orgulho, que não nos deixa ver a verdade. Mas, para isso, Jesus nos disse que somente devemos fazer ao próximo aquilo que desejamos que o próximo nos faça. Essa é a medida. E o que desejamos que o próximo, que o outro nos faça? Desejamos que ele nos faça alguma coisa que será ruim para nós, que irá nos prejudicar desta ou daquela maneira? Resposta: não, claro que não. O que desejamos que os outros façam para nós são coisas boas. Ora, se desejamos que os outros nos façam coisas boas, essa é a medida do que devemos fazer aos outros. Somente coisas boas. Portanto, desejamos que nos façam o bem. Então precisamos fazer o bem aos outros. Essa deve ser a recíproca. E aí estaremos obedecendo à lei divina. Mas nós encontramos um comentário a respeito desse assunto no livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Esse comentário está lá na questão 135. Palavras então de Emmanuel, abrindo aspas. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmos mais do que em Deus, um homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Emmanuel, então, está nos lembrando que Deus, por ser o amor absoluto, faz do amor o pêndulo da vida, a grande regra, aquilo que rege todo o universo e tudo que existe no universo. E, portanto, o que devemos fazer no relacionamento uns com os outros é nos amarmos. Por isso, Jesus nos lembrou: amai-vos uns aos outros. Também nos lembrou que o segundo grande mandamento da lei divina é amar ao próximo como a si mesmo. E mais ainda, no final da sua jornada terrena,
reunindo os discípulos, ele nos disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Amor é a senha. Portanto, fazer o bem ao próximo e desejar que o próximo nos faça o bem é colocar em ação o amor. O amai-vos uns aos outros. E os espíritos superiores, representados pelo Espírito da Verdade, também nos disseram a mesma coisa. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o amor rege o universo. Por isso, então, Emmanuel está nos lembrando que quando substituímos o amor pelo ressentimento, pela raiva, pelo ódio, pela vingança, estamos ferindo a lei divina. E só existe uma maneira de reparar isso: amando, perdoando, compreendendo, tolerando, reconstruindo os laços com o outro em bases de afetividade, amorosidade. Tudo isto é educação. É processo educacional que fazemos conosco mesmo nessa ação de vida com os outros. E assim, nós não teremos mais esse dilema do bem e do mal, porque saberemos perfeitamente o bem e que a ele precisamos nos dedicar e que somente através do bem estabeleceremos o amor como diretriz da nossa vida e do nosso relacionamento com os outros. Esse esforço, pessoalmente falando, é autoeducação. Mas isso também deve ser trabalhado com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos e com os nossos alunos, seja na escola, seja na evangelização no centro espírita. Trabalhar o bem e o mal para que haja perfeita distinção, para que compreendamos a lei divina que tem por base o amor e colocar então esse amor em ação, pensando sempre no bem coletivo, porque aí estaremos atingindo e destruindo o egoísmo, que, segundo os espíritos superiores, é a raiz de todos os males, de todos os vícios, e compete à educação, no seu sentido moral e espiritual, destruir o egoísmo. Precisamos eleger, portanto, a educação moral do espírito reencarnado como prioridade das nossas ações, começando isso conosco mesmo, com essa autoeducação, para que sejamos do bem, praticando o amor e contagiando os outros, para serem também do bem e agindo sempre no amor. Essa é a educação proposta do Espiritismo.